A gente ri, a gente acha graça, mas o Oda parece estar usando as reticências para indicar algo muito importante em sua história. O uso desse recurso não é à toa e o autor parece sugerir que devemos prestar muita atenção não apenas no que está sendo dito no lendário discurso do Vegapunk, mas também no que não está sendo dito. Há segredos nas entrelinhas, no subtexto da escrita do Oda, que pode mudar um pouco a nossa visão sobre o uso dessa figura retórica, que sugere uma frase incompleta, omissão, mas na real pode trazer mudanças inimagináveis para essa história e fazer o mundo virar de cabeça para baixo. Nesse vídeo a gente vai entender o que o Vegapunk ainda não disse, o que ele ainda vai dizer e o que está fora do seu conhecimento. Através dessa margem, vamos encontrar muita coisa interessante e mistérios que estão muito próximos de serem revelados em One Piece. Então vamos entender a verdade das armas ancestrais, de quando teremos o significado dos D revelado e a verdadeira história desse mundo. Fala, meus queridíssimos, eu vou levantar algumas reflexões bem curiosas durante esse vídeo, tá? Então faz sentido começarmos do início. E o início aqui, é claro, é você deixando aquele seu like, sabendo que eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha. E se você se inscrever aqui, vai me deixar muito contente, beleza? Se inscreve e deixa um comentário falando que conheceu o canal e agora tá junto a gente nessa incrível jornada. Então, vamos lá, né? Do começo. Faz muito sentido, né, a gente viajar para o passado diretamente para o incidente de Ohara e voltarmos ao flashback da Robin. A justificativa original para o ataque da CP9 ao país foi a acusação de que eles estavam tentando obter uma arma ancestral. Obviamente, uma forma do governo mundial mascarar sua verdadeira intenção de impedi-los de descobrir a verdade do mundo. Essa conversa entre Nico Ovia e Jaguar de Só deixa claro que os agentes do governo mundial e a própria marinha tiveram como primeira suspeita a tentativa de Ohara de obter alguma dessas armas. Foi essa acusação que levou a CP9 a investigar Ohara e a partir daí foram descobertas diversas evidências dos estudos dos poneglyphs. Mas como a gente sabe, né, nesse mundo aí, pesquisas relacionadas a esses documentos ancestrais são mais que um tabu nesse universo, são um verdadeiro pecado contra seus deuses. Então os Gorosei, como pretexto para acionar um Buster Call, alegaram que a ilha deveria ser destruída para impedir que as armas ancestrais fossem revividas. E spoiler, a ilha foi destruída, mas as armas ancestrais ainda serão revividas. Nessa passagem se torna claro que os ministros desse mundo não acusavam os estudiosos de Ohara de quererem usar as armas para o mal, mas suas pesquisas abririam portas, poderiam levar ao retorno dessas armas que nas mãos erradas poderiam ser uma grande ameaça para o mundo. E isso é um fato, esses estudos vão trazer de volta as armas ancestrais. Eles, através do discurso do Vegapunk, são o gatilho para a guerra que nunca acabou chegar na sua grande batalha final. E a volta dessas armas, como já parece claro, né, vai se provar uma grande ameaça para o mundo, independente de quem as acabe utilizando. Vamos lá, existem 3 armas ancestrais e depois de mais de 25 anos de história, agora sabemos a localização de 2 delas, Poseidon no reino Gyojin e Pluton no país de Wano. Uranus permanece sendo um mistério, tendo sido nomeado apenas uma vez em toda a história até agora, na conversa entre o rei Netuno e Nico Robin. As 2 melhores opções para o que é e onde está essa arma ancestral são o ovo do Roger, né, que eu não escondo o meu favoritismo aqui, todo mundo já sabe disso, e a ferramenta usada por Imu-sama para eliminar Lulusia. A lógica por trás dos dois é muito forte e eu consigo acreditar que sim, tá? Em um cenário, os 2 podem ser o mesmo elemento. E o que eu quero dizer com isso? Que o que chocou do ovo do Roger, o Ace... Corta essa parte também. Não. O que eu quero dizer é, existe um cenário em que é possível que a arma que Imu-sama está usando foi o que chocou do ovo do Roger. Então, basicamente, em algum período ali do passado ainda desconhecido para nós, no intervalo de mais ou menos 22 anos, né, simplesmente chocou algo daquele ovo e o que nasceu acabou de alguma forma caindo nas mãos de Imu-sama. E essa é uma ideia muito plausível porque os próprios revolucionários comentam como muito possivelmente o que Imu-sama utilizou para destruir Lulusia tenha sido uma arma ancestral, trazendo um forte indício de que sim, tá? O soberano desse mundo
tem Uranus sob sua posse. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: eu só deixo de acreditar que o ovo do Roger era Uranus quando apareceu o ovo ou a criatura que saiu dele e falar que não é Uranus, tá? E se isso acontecer, ó, vem cá, olha nos meus olhos. Que promessa é dívida pra mim. Eu vou fazer cosplay do ovo do Roger. Eu irei fazer cosplay, farei cosplay do ovo do Roger. Eu vou ficar parecido com a Flampe. Aí, ó. Agora é torcer para que Eiichiro Oda não veja esse vídeo e troque tudo, porque o ovo do Roger tá super, hiper, mega encaminhado para ser Uranus, seja o que o Imu usou, ou seja qualquer outro elemento aí nesse universo. Pelo amor de Deus, Eiichiro Oda, me ajuda. Enfim, o ponto importante que eu queria tocar aqui é o seguinte: o Hara parece ter conhecimento de uma arma ancestral e até potencial para encontrá-la, porque o próprio Clover menciona, né, sobre as armas. Mas o poneglyph que indica a localização de Poseidon foi encontrado em Shandora, e o poneglyph que indica que Pluton estava escondido em Wano foi achado em Alabasta. Se o Hara tivesse acesso a um poneglyph que poderia revelar uma das armas ancestrais, essa seria a terceira e última arma, a lendária Uranus. Como mencionei, no capítulo 1086, Dragon e Ivankov consideram a possibilidade de que a arma usada para destruir o reino de Lulusia fosse uma das três ancestrais. Essa ideia também parece casar perfeitamente com o conceito de Uranus por fazer alusão à personificação dos céus na mitologia grega. Então, por mais que eu tenha fé no ovo do Roger, lá ele, a arma ancestral parece estar agora nas mãos de Imu-sama, seja ela o que se originou desse elemento no navio do Roger ou outro componente dessa vasta narrativa. Fica claro que a Robin confiou essas informações absolutamente confidenciais sobre a verdadeira história do mundo e as armas ancestrais. Parece que ela realmente confia no exército revolucionário. Ainda mais recentemente, Vegapunk mencionou as armas ancestrais e seu papel na Grande Guerra do Século Perdido. Mas é importante notar, isso que é muito curioso, que ele não as nomeou. Em absolutamente nenhum momento ele menciona os nomes Poseidon, Pluton e Uranus. Agora, se o Hara tinha uma conexão e um entendimento mais aprofundado de Uranus do que as outras duas armas ancestrais, que a Robin só foi descobrir em Alabasta e Shandora, isso quer dizer que o Vegapunk também tem um entendimento mais aprofundado da terceira e última arma que nos falta ser revelada. É possível que ele saiba o que essa arma ancestral é e até mesmo a sua localização, ou pelo menos a localização que ela deveria estar, né? Mas hoje já não tá mais lá, porque eu acredito que ela navegou pelo Oro Jackson. Eu acredito que ela navegou pelo Oro Jackson, então não deve estar no lugar original, né? Enfim. Se a gente for no capítulo 1115 de One Piece, o Vegapunk fala sobre a Grande Guerra do Século Perdido. O detalhe aqui que eu considero um dos mais interessantes é que o Vegapunk não sabe dizer o que foi o grande causador dessa guerra. Ele menciona o choque entre duas ideologias, mas não revela os pensamentos dos dois lados daquela época. Ele sugere que a causa deve ter sido um choque de duas ideias opostas, mas qual delas estava certa ou errada? Quem pode julgar isso? Durante a Guerra de Marineford, Doflamingo nos traz a resposta em um dos discursos mais poderosos de toda essa história. Piratas são o mal, a marinha é a justiça, os vencedores é quem decidem isso. São eles quem escrevem a história. Isso está relacionado aos temas da justiça e ao contraste entre o bem e o mal entre os piratas e a marinha. O próprio Aokiji menciona que justiça muda sua forma de acordo com o ponto de vista. Tipo o nosso querido Luffy virando para um cidadão comum dizendo que ele não deveria escutar o Kuzan porque ele é um marinheiro, como se, bom, a marinha fosse o lado errado dessa história. O Tom já até fica com essa cara aí e questiona se isso não é uma coisa boa, né? A implicação mais importante aqui, tá, é que quem ganha decide o que significa justiça. Eles decidem o que é verdade e o que não é, o que é bom e o que é ruim. A vitória escreve a história. O Oda parece estar evitando nos contar o que causou o conflito porque haverá algum tipo de reviravolta inesperada que mudará completamente nossas perspectivas atuais e compreensão dos eventos. Quando One Piece for encontrado, ele virará nossa percepção e o mundo como o conhecemos de cabeça para baixo. Assim como disse Roger, assim como disse Lady Toki. O lado certo e o errado, o bom e o mal, nada é claro. Piratas são o mal, a marinha é a justiça, uma coisa é certa.
O equilíbrio desse mundo não pode ser mantido para sempre. Ao omitir a causa da guerra, Oda também consegue evitar entrar em detalhes das duas facções envolvidas. Isso significa que ele está guardando revelações sobre as conexões envolvendo Wano e Alabasta, Shandora e a Ilha dos Tritões. Também é muito possível, né, que Elbaf entre no meio dessa equação. Então, por mais que eu tenha convicção de que a história completa só virá quando chegarmos em Laugh Tale, tal como aconteceu com o Roger, é bem possível que tenhamos fragmentos dela, né, tal como o Vegapunk vem nos oferecendo nesse momento. E Elbaf ali parece um prato cheio de mitologia, de referências, de história a ser contada e história a ser preservada. O cientista já mencionou 2 vezes que só tem acesso a alguns poneglyphs, por isso faz sentido que ele tenha informações incompletas, apenas capítulos recortados de uma grande história. Por exemplo, Vegapunk sabe sobre o Grande Dilúvio, mas não fez nenhuma menção e provavelmente não fará sobre a Arca Noah e ao papel que essa embarcação poderá desempenhar nesses eventos. Por mais que as revelações sejam incríveis, né, é só uma fração, é só uma pequena parcela da verdade desse mundo. O melhor ainda tá por vir. Agora, a Vivi ainda não chegou para se reunir com o Chapéu de Palha, e o Oda vem construindo o verdadeiro significado de Alabasta ao longo da saga final, a família Nefertari D, totalmente relacionada ao mar ancestral e com conexões ainda ocultas com o país de Wano. Então se torna evidente que aprenderemos mais sobre as causas do século perdido através do enredo da Vivi e a relação de Alabasta com aquele que se tornou o grande soberano desse mundo. Oda reiterou repetidamente como as descobertas de Vegapunk se baseiam na continuação da pesquisa iniciada por Ohara, mas ele ainda não mencionou a coisa mais importante que eles descobriram, algo que promete ser ainda mais bombástico que todas as informações presentes e apresentadas até então: o nome do reino antigo. Seria Dom, um grande segredo que calou o professor Clover para sempre. Ou pelo menos até que suas palavras fossem herdadas e proferidas por Dr. Vegapunk. E embora isso seja algo que o cientista certamente sabe, me parece que ele não vai conseguir revelá-lo. Digo isso porque, mais uma vez, sinto que essa é uma descoberta de proporção digna apenas de Nico Robin e da tripulação ao final de One Piece ao chegar na última ilha. Mas é claro que o maior cientista do mundo pode trazer isso à tona, tá? E acabar potencializando ainda mais a jornada daqueles que chegarão até Laugh Tale. Mas será que o Luffy considera isso um spoiler, tal como fez com Rayleigh? Não me parece ser exatamente o caso, né? O contexto não é tão parecido, para ser sincero, mas quem sabe, né? É possível que o Oda até silencie o Vegapunk para nós e que essa revelação seja feita para todo mundo, mas não mostre para nós leitores. Seria um recurso interessante, mas me soa mais provável que o discurso do Vegapunk seja interrompido antes que ele possa revelar esse detalhe bombástico. Oda também estabeleceu que mesmo que o Vegapunk seja morto e a Egghead destruído, a pesquisa de Ohara ainda estará segura em Elbaf, sendo protegida por Jaguar D só. Então também é muito razoável que Oda revele o nome do reino antigo através do reencontro entre Robin, Só e até mesmo o Aokiji. O provável envolvimento de Kusanagi nesses acontecimentos também nos traz de volta ao tema da justiça. O Oda vai usar personagens como Kuzan e Sakazuki Fujitora e Ryokugyu para elaborar mais o que significa esse conceito e como ele é importante para compreender as causas da guerra no século perdido. Ao passo que avançamos na história, Oda faz questão de mostrar pra gente que tudo que se passa nesse universo está longe de ser preto no branco, é uma infinidade de tons de cinza. Outra chave nessa trama é Don Quixote do Flamingo. Mesmo que ele não consiga escapar de Impel Down, podemos esperar que ele tenha algumas considerações, né, sobre as causas dessa guerra. Isso é essencialmente o que o Doflamingo está sugerindo no capítulo 801, com mais um de seus discursos absolutamente relevantes e poderosos. E falando nele, vale ressaltar também que o Vegapunk não parece ter informações sobre o Tesouro Nacional de Marejoa. Então não creio que devamos esperar saber a verdade sobre isso antes da guerra final. O próprio Roger, Oden e Rayleigh nunca chegaram a mencionar esse tesouro. Por isso pode e provavelmente se trata de algum elemento que é retratado de outra maneira durante o século perdido. E após o final dessa guerra de 100 anos, passou a ser considerado, né, um tesouro nacional.
Tudo acerca dessa informação continua sendo um enorme mistério, e é provável que os poneglyphs nem tenham essa informação, porque é algo que provavelmente, se tornou um tesouro nacional após a criação dessas pedras. Então o tesouro nacional de Marejoa com certeza existia há 800 anos, naquele período apagado da história, mas ele ter se tornado um tesouro nacional provavelmente só aconteceu após a guerra ter acabado. Agora, a última coisa que o Vegapunk ainda não mencionou é a existência de Imu-sama. Se ele sabe ou não sabe, ainda não está claro. É possível que ele reconheça o nome Munerona devido à conversa que nos foi mostrada entre Dragon, Ivankov e Sabo. Agora, esse nome foi mencionado nos poneglyphs? Os estudos do Vegapunk chegaram até essa conclusão? Eu diria com certa convicção que não. O nome Munerona pode estar presente em poneglyphs, mas o Vegapunk não sabe que esse homem hoje reina sobre o mundo. Ele não sabe. A história no Rio Poneglyph provavelmente relata os acontecimentos até a antiga aliança vencer a guerra e posteriormente eles se tornaram o governo mundial. E Imu-sama subiu ao trono de maneira totalmente oculta. É capaz que nem os 20 reis que se uniram no passado terem conhecimento de que Munerona faria isso, Então imagina só se a aliança do reino antigo conseguiria conceber isso anterior a essa traição ser feita e colocar nos poneglyphs. Não parece algo viável. Parece que o que Imu fez foi uma traição no final do século perdido, depois de já terem vencido a guerra e formado o governo mundial. Ali, de alguma forma, ele usurpou o trono que não deveria ser ocupado por ninguém e, nas sombras, sem que quase ninguém no mundo soubesse de sua existência, subiu ao topo da hierarquia desse planeta. Então não faz sentido o Vegapunk ter conhecimento de Imu, pelo menos não com as informações que nós temos e foram reveladas até o momento. Mas essa figura precisa ser revelada ao mundo de alguma maneira, certo? É possível que o Oda use o encontro entre Imu e Dragon, que agora sabe da existência desse ser, para relembrar os acontecimentos ou pelo menos fazer um paralelo de Shandora com Viper e Enel. Sei que muita gente não lembra disso, sei que muita gente cometeu o grande sacrilégio de pular Skypiea, mas é o seguinte, tá? Rola uma revolução Shandia contra esse falso deus, e isso parece representar um microcosmo da revolução do Dragon contra Imu. Se isso de fato ocorrer, também forneceria a oportunidade perfeita para relacionar como a batalha de Shandora se conecta à mensagem de Lily, à derrota de Joy Boy e à vontade dos D. Afinal, qual é a ligação de Shandora com o reino antigo? Por que havia esse poneglyph lá indicando a localização de uma arma ancestral na Ilha dos Tritões? Talvez essa batalha tenha sido onde Joy Boy foi derrotado. Eu trouxe uma teoria bem legal sobre isso e vale muito a pena dar uma conferida, tá? Enfim, a revelação da existência de Imu e a verdade sobre sua identidade provavelmente trarão consigo a revelação completa do que é a vontade dos D e o que os D realmente significam. Dom, Piratas do Amanhecer? Vamos ver, Então parece que teremos que esperar pela revolução do Dragon antes de sabermos a verdade. O discurso do Vegapunk também não vai provavelmente abordar esse tema, pelo menos não de maneira conclusiva. Porque assim que soubermos o que o D realmente significa, penso que começaremos a compreender como as ideologias opostas do século vazio, do século antigo, do século perdido, causaram a guerra. Isso prepararia o cenário para o conflito final de One Piece entre os revolucionários e o governo mundial, entre Monkey D. Luffy e Marshall D. Teach, entre o suposto bem e o suposto mal. É muito doido pensar como as pesquisas de Ohara, relacionadas à arma ancestral Uranus, realmente vão fazer com que, de certa forma, ela seja revivida. Essas pesquisas levaram o país a encontrar o seu fim, mas foram o gatilho para a grande guerra que mudará o mundo e trará mais uma vez uma era de luz. Ou pelo menos é o que a gente espera. Esse foi o vídeo, como eu disse, algumas reflexões bem interessantes acerca do discurso do Vegapunk, e a gente tem que falar sobre isso antes que ele termine logo e não tenha mais margem para especulação em cima, Eu acho muito legal a gente se atentar aí, a essas reticências, a esse espaço, ao subtexto, o que o Oda tá mostrando pra gente sem dizer nada, o que o Oda tá mostrando pra gente ao não dizer alguma coisa. Vamos ficar de olho, vamos continuar com essas análises aqui, e é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo. É isso, galera. Tu quer me ver de cosplay de ovo do Roger.
Tu quer me... Que pilantragem, mano. Tu ficou aqui até agora no vídeo pra comentar aqui embaixo: quero ver o lip de ovo do Roger. Tu vai comentar aqui: quero ver o lip de ovo do Roger. Só cuidado pra não errar, porque tu pode acabar escrevendo alguma coisa, né, diferente do que... Tamo junto. Valeu, rapaziada. É nóis.